Estamos de volta e você continua com a entrevista do dia. Em pauta, a importância da cultura regional para o fortalecimento da identidade de um povo. Nós estamos recebendo hoje o professor Moacir Santos. Ele é historiador, é doutor em História, está atuando na Unital e hoje está aqui dividindo conosco um pouco do seu conhecimento, né, que é vasto. E a gente falou muito em Monteiro Lobato, em outras situações do Vale do Paraíba, mas precisamos falar um pouco desse grande brasileiro que não é tão valorizado quanto sua obra. Márcio Mazzaropi fez mais de 20 filmes aí, um negócio extraordinário num tempo que era muito difícil fazer cinema. O filme era película, era caro para burro, agora o pessoal faz tudo na internet, né? Ele não, ele corria atrás aí de patrocínio, ele quase que fazia câmera e imagem ao mesmo tempo, né, professor? Sim, sim. O Mazzaropi foi um gênio, isso não há como negar, é inegável, né? Exatamente porque ele foi não só um pioneiro e um sujeito que entendeu o papel que o cinema tinha naquele momento em termos de cultura e entretenimento, mas ele trazia para o cinema os tipos populares, os hábitos, os temas e as vivências do homem do campo. E esse momento de sucesso que ele alcançou revela um senso de oportunidade muito aguçado, porque a obra dele coincide exatamente com a urbanização do Brasil, com as massas que vão morar nos grandes centros, nas cidades médias, inclusive. É um fenômeno que também caracterizou o Vale do Paraíba, com o forte crescimento das nossas cidades, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Jacareí. E aquelas pessoas que foram morar na cidade, evidentemente, tinham saudades do tempo que moravam no campo e muitas referências de vida e cultura daquele momento. E são essas referências e essas experiências que aparecem no filme nos filmes do Mazzaropi. O simplório, o homem do campo, né, aquela pessoa pura, era o Mazzaropi, puro, mas esperto, não era trouxa. E ele deixou um legado grande, né, um hotel fazenda maravilhoso em Taubaté e o túmulo mais visitado praticamente do cemitério de Pindamonhangaba, onde o pai dele teve um circo, onde hoje é o Correio de Pinda, era circo do pai do Mazzaropi. Fantástico esse trabalho que ele trouxe grandes atores para aqui, para o interior, para gravar, despertou o interesse de grandes compositores, né, que fizeram músicas próprias para os filmes. Quer dizer, um brasileiro que lutou muito e deixou marcas profundas, né, na divulgação do nosso folclore também. Sim, é muito inteligente como empresário, como diretor de cinema, como ator, né? E especialmente capaz de associar esses elementos típicos da cultura popular brasileira, as figuras típicas da cultura popular brasileira, com a linguagem do cinema. Você colocou a questão do esperto, dos personagens, né? Ele sempre usava algo que é popular no cinema, que é o personagem que é o anti-herói, ou seja, ele tem as características que não são propriamente dos galãs, mas consegue criar situações para superar as dificuldades a partir da própria malandragem. E esse tipo de estereótipo de personagem é o malandro brasileiro que ele adapta à figura do homem do campo, né? Mas o que é interessante é que o Mazzaropi... Eu não sei, professor, se o senhor vai concordar comigo, mas eu tenho a impressão que a obra do Mazzaropi tem um pezinho também na obra do Monteiro Lobato, né? Aquele jeca que o Monteiro Lobato tão festejadamente criou, né? E o Mazzaropi era o jeca. Sim, e essas correlações elas são evidentes, né? É interessante pensar que a obra do Mazzaropi, ela dialoga com, é claro, a obra do Monteiro Lobato, mas também com Almeida Júnior, por exemplo, que foi um importante pintor paulista do século XIX, com obras expostas na Pinacoteca, por exemplo, em São Paulo, e que retratam também o cotidiano e as características do homem do campo dito caipira. Então nós percebemos que o Mazzaropi ele teve uma série de referências que vão da literatura, às artes plásticas e à própria vivência para compor esse personagem. E são então dois homens do Vale do Paraíba, Monteiro Lobato e Mazzaropi, que dialogam em suas obras e de alguma maneira constroem uma representação do que é o homem do campo. Agora, o que é interessante, e retomando um historiador inglês chamado Peter Burke, a cultura é plástica, ela tem um processo próprio de transformação. Então, o que nós observamos é a criação de um personagem, que é o personagem que o Mazzaropi encarnava nas telas, que tem características específicas, mas a partir de uma leitura que ele realizava do Monteiro Lobato, do Almeida Júnior e dos homens simples do campo que ele teve contato.
Professor, o senhor que é um estudioso, né? Aqui na nossa região, em termos de cultura folclórica, o que o senhor recomendaria às pessoas visitarem, se aprofundarem um tanto mais? Olha, eu acho que nós temos uma diversidade muito interessante. A Festa do Divino em São Luís do Paraitinga é um evento imperdível. Acho que expressa bem esse processo de formação do Vale, porque remonta ao período colonial e associa as práticas da cultura popular, as danças, as músicas, com a religiosidade, com a fé, que é algo muito próprio da cultura popular, não é? A gente poderia dizer a festa de São Benedito em Aparecida, as congadas, os moçambiques, enfim, há uma diversidade de práticas que estão à nossa disposição, não é? O que é importante é a participação das pessoas para que essas práticas elas persistam, porque sem a participação das pessoas, especialmente dos jovens, essas práticas elas tendem a tornar cada vez mais exíguas, cada vez menos visíveis e até mesmo a desaparecer, não é? Eu recomendaria às pessoas a sensibilidade e olhar o que está à sua volta, porque o Vale, em comparação a outras regiões, é aquela que tem mais manifestações de cultura no estado de São Paulo, né? Às vezes nós imaginamos que a cultura popular está na Amazônia, ela está no Nordeste, claro, tem as suas práticas que são riquíssimas, mas a região que tem mais práticas e mais diversidade é exatamente o Vale do Paraíba. E o professor está falando um tema que é importantíssimo, o apoio popular a essas iniciativas, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tínhamos aí Piraí e uma cidade que hoje não existe mais, né, São João Marcos, que eram locais de congadas e também do Bumba Meu Boi, dessas coisas todas. E com a represa de Ribeirão das Lajes, São João Marcos sumiu e sumiu também essa característica da festa de Reis, que era também um marco muito importante nessa região. Se a gente não cuidar aqui, vai acontecer a mesma coisa. Sim, infelizmente. Então, é importante a participação das pessoas, mas especialmente a participação do poder público. Políticas públicas no âmbito do governo federal, do governo estadual e mesmo das prefeituras, porque se faz necessário o espaço público, se faz necessário recursos para que as pessoas possam ter garantido as condições necessárias. Então, nós temos iniciativas importantes, como, por exemplo, o Revelando São Paulo, que já há muitos anos tem o apoio do governo do estado e traz para as pessoas das grandes cidades essas práticas da cultura popular. Então, é muito fundamental a questão das políticas públicas, porque sem elas, essas práticas e essas experiências ficam bastante fragilizadas. Temos aqui um museu específico de folclore na região? Sim, em São José dos Campos nós temos o Museu do Folclore, que funciona no Parque da Cidade, o Parque Olívio Gomes. É um espaço importante que recebe visitas principalmente de alunos da rede pública e mesmo da rede particular de ensino da cidade de São José dos Campos, e é um espaço de preservação da cultura popular. Professor, quero agradecer muito sua presença, sempre dividindo bastante cultura conosco, o nosso telespectador, e espero que volte mais vezes aqui a esse espaço de entrevista do repórter setorial. E a TV Novo Tempo está comemorando 20 anos de Brasil. Com um programa especial, a Rede da Esperança prestou contas com os mantenedores do projeto Anjos em Ação, inaugurou novos estúdios e anunciou novidades na área de expansão. Confira. Os sonhos, vontades, ideias, planos, realizações. E olha que parece que repartir com alguém se torna mais próximo de sua concretização. E os amigos então? É neles que confiamos nossos objetivos e eles, como já esperamos, estão ali para nos apoiar. Então, deixa eu repartir um outro sonho com você. Na verdade, são sonhos da TV Novo Tempo que vem se realizando nos últimos 20 anos, graças à ajuda de alguns amigos, que chamamos nada mais, nada menos que anjos. E hoje foi o dia que a Novo Tempo reuniu seus amigos para falar sobre suas realizações e os seus avanços, mas também para convidar outros amigos a sonhar junto. Esse foi o programa Anjos em Ação, onde todos os funcionários se envolvem de alguma maneira. Todos mesmo, viu? E numa elegância, alguns você conhece até mais. E olha o Hélio ali, tudo isso para contar algumas histórias de quem sentiu a mudança no dia a dia acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Olha, o programa Anjos em Ação ele é extremamente relevante porque ele mostra para o telespectador uma forma diferente de se administrar uma televisão que não é comercial, é uma TV mantida pelos telespectadores. E é por isso que nós precisamos de anjos da esperança, de doadores,
para que a gente possa potencializar a mensagem do Evangelho pelos meios de comunicação. A TV não tem nenhum tipo de anunciante. Isso resulta numa programação mais imparcial, como contou o diretor de jornalismo. E a gente não tem isso, porque a gente sobrevive graças à doação do Anjos da Esperança. Então, tudo que acontece na Novo Tempo é graças ao Anjos da Esperança. E o jornalismo a gente só tem condição de fazer por conta deles, inclusive manter a nossa imparcialidade. Isso acaba chamando a atenção de quem acompanha, como no caso da Marisa, que veio lá de Sorocaba para assistir bem de pertinho o programa. Eu procuro sempre acompanhar, todas as vezes, gosto muito da programação, faz muito bem para mim e as pessoas eu sempre oriento também, que assistam, é muito boa, eu gosto muito. Nós temos alegria quando falamos do projeto Anjos da Esperança e convidamos os nossos telespectadores para serem Anjos da Esperança, é porque é um privilégio para eles, dar a eles a oportunidade de fazer parte da família Novo Tempo e ajudar a escrever histórias de vidas transformadas. É um prazer para nós convidá-los e é um prazer receber o abraço deles e agradecer por fazerem parte do Ministério da Novo Tempo. E assim todos poderão acompanhar mais sobre a TV Novo Tempo, seus sonhos, resultados, mas ainda existem sonhos e a emissora acredita que sonhar com esses anjos fica bem mais fácil a sua realização. Novo Tempo celebra 20 anos de Brasil. Pindamonhangaba comemora 194 anos da independência com desfile cívico-militar. Moradores de Taubaté ainda sofrem com distribuição de água suja. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.